expondo o capítulo 3, uma série intitulada A Nova Vida em Cristo, já desde o início do ano, pelo menos assim, não bem no comecinho, mas já tem alguns meses. E eu estou repetindo vários aspectos da nova vida em Cristo descrita no capítulo 3, e agora nós estamos entrando no capítulo 4. E eu tenho boa notícia a vocês, são mais 2 sermões e a gente termina essa carta. Ufa, né? Depois de bastante tempo expondo uma pequenina carta, um dos 66 livros da Bíblia, a gente tem a chance de estudar inteiro esse livro e entender um pouquinho melhor a riqueza das implicações, né, do Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu vou expor hoje Colossenses 4, 2 a 6, e no próximo domingo pretendo terminar essa carta, mas nós vamos continuar falando da nova vida em Cristo hoje, porque o assunto que vamos tratar está completamente relacionado àquilo que nós temos tratado nos domingos anteriores. Então, vou pedir para você acompanhar a leitura que eu vou fazer, de Colossenses 4, versos 2 a 6, depois nós vamos orar mais uma vez, e então focarmos naquilo que esse texto tem a nos ensinar. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra mais uma vez e nós cremos que é por intermédio dela que o Senhor fala conosco. Por isso pedimos que Tu nos ajudes, a começar de mim, Senhor, explanando com clareza aquilo que estudei, e os meus irmãos que entendam com riqueza ainda maior que aquilo que eles ouvirão de mim nessa manhã. Que eles possam processar as coisas ditas aqui, mas pensar nas implicações e nas aplicações das verdades aqui proclamadas. E que sejamos então nutridos e encorajados a testemunhar com alegria, com intrepidez, acerca da nossa fé em Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém. Eu não sei se você se impressiona com isso, mas eu me impressiono como nós podemos gastar muito tempo falando de vida cristã, sempre ligado às coisas que a gente faz na igreja, os relacionamentos que a gente tem na igreja, quase que esquecermos do relacionamento que nós temos com as pessoas que não pertencem a esse círculo. Por exemplo, se nós falarmos de alguns assuntos que são comuns, como luta contra o pecado, ou comunhão entre irmãos, ou relacionamento com os de casa, ou música na igreja, todos esses tópicos nós já trabalhamos em Colossenses. Dá para falar cada um deles e não pensarmos nas implicações que eles têm para com gente de fora. O que eu quero dizer com isso é que não é que esses tópicos sejam ruins, eles foram trabalhados anteriormente em outras mensagens, mas de como é possível a gente ficar, essa expressão é ruim, é pesada, algumas pessoas usam, mas eu vou usá-la porque eu acho que pode ilustrar. A gente fica brincando de igreja, focado em coisas de dentro, e facilmente nos esquecemos de nossos contatos e de nossa vida fora do ambiente de igreja. Estou dizendo isso porque muitas das nossas atividades, inclusive, não só as mensagens que nós ouvimos em Colossenses, mas muitas das nossas atividades na igreja acabam se tornando quase que exclusivamente voltadas para os crentes. Por exemplo, a gente tem os pequenos grupos de meio de semana, não é? Para que eles servem? Dentre outras coisas, para comunhão entre as pessoas da igreja. Os almoços que a gente tem todo mês. O que eles ajudam? Para promover comunhão entre os irmãos da igreja, entre as pessoas que têm frequentado a igreja. E a escola dominical, ela traz instrução aos membros da igreja. E o ensaio do grupo de cânticos, ele se preocupa em ensinar músicas novas, ou melhorar a qualidade da música que nós cantamos,
na igreja. E o culto doméstico é para ensinar os meus filhos sobre o Senhor. Tudo isso é bom. Eu não quero desprezar nada do que eu falei. Eu só fico impressionado como a gente pode falar muito de vida cristã e quase nunca se relacioná-la com gente de fora. Falar muito de vida cristã e não conectá-la com pessoas que estão fora do ambiente eclesiástico. Graças a Deus que Paulo não pensa assim. Paulo não deixa a gente sem essa conexão. E eu creio que esse texto é importante para nós terminarmos essa exposição da nova vida em Cristo, porque ele vai agora conectar muita coisa que foi tratada antes com o relacionamento que a gente tem com as pessoas que estão fora desse ambiente de igreja. Não só gente que nos visita na igreja, o que é verdadeiro, mas gente que nem sequer vem à igreja. São pessoas consideradas aqui no texto os de fora, ok? Esse texto que a gente leu, ele parece introduzir um tópico que não tem nada a ver. Vê, olha para a sua Bíblia. Ele começa assim, ó. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Às vezes a gente começa a ler esse texto, e eu tinha essa impressão no passado, anos atrás, quando fui estudar esse texto pela primeira vez, de que parecia que Paulo estava dando um monte de recadinho, que é desconectado do resto que ele disse na carta. De repente ele para e fala, pessoal, e lembra, não esqueça de orar, hein? Orar é bom, é importante. E também fiquem alertas. E também não se esqueçam de serem agradecidos. Mas Paulo não está dando um monte de recadinhos desconexos, não é? Pode parecer assim como ele faz em outras cartas, como por exemplo 1 Tessalonicenses, que ele começa a dar um monte de recomendações sobre vida cristã, que parecem desconectadas entre elas e desconectadas do resto da carta. Mas eu não entendo que Paulo esteja fazendo isso aqui. Parece que Paulo passa a trazer recomendações gerais que não tem nada a ver, mas eu quero defender que tem algo a ver e vou dizer por quê. No último sermão que eu preguei, que foi sobre fé e relacionada ao trabalho, a gente falou de senhores e servos ou escravos. Eu disse que Paulo está preocupado com o testemunho do nome de Cristo. Inclusive várias vezes quando eu falei sobre marido e mulher, sobre pais e filhos, e depois sobre o patrão e o empregado, eu disse que tudo é um desdobramento de Colossenses 3,17. Façam tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que significa fazer tudo em nome de Cristo? Ele vai explicar. Se você é pai, você age assim. Se você é filho, você age assim. Se você é marido, você age assim. Se você é esposa, você age assim. Se você é patrão, você age assim. Se você é empregado, você age assim. Ele está dando exemplos do que significa fazer tudo em nome de Cristo. E por que Paulo está preocupado em falar sobre fazer tudo em nome de Cristo? A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que tem tudo a ver com falar que Cristo é suficiente para a nossa vida. Cristo basta. Eu ensinei em anos passados, no ano passado em especial, quando eu estava expondo o capítulo 2, que tinham muitos mestres que tentavam mostrar que cristianismo é muito bom, mas você não pode esquecer algumas outras coisas. Como se Cristo precisasse de alguns complementos. E a carta de Paulo aos Colossenses é um testemunho de que Cristo não precisa de complemento. Ele é suficiente para as nossas vidas, em todas as áreas. Até para coisa como é que eu me porto no trabalho, como é que eu educo meus filhos, como é que eu me relaciono com a minha esposa e assim por diante. Ele é suficiente para uma vida íntegra e uma vida satisfeita. Então, a epístola toda acaba sendo um testemunho de que Cristo é suficiente na luta contra o pecado, na busca por uma vida virtuosa, no ambiente familiar, no trabalho. A nova vida em Cristo, portanto, ela é um forte testemunho acerca das glórias de Jesus para o mundo. Eu participei da conferência fiel de jovens nesse final de semana, nesse feriado, e lá falou-se muito sobre como o Deus invisível se faz visível por intermédio da igreja. Quer dizer, o cabeça se mostra pelo corpo. O corpo, que é a igreja, é o instrumento que Deus usa para fazer-se conhecido. É meio maluco isso. Pensar que Deus não faria isso sozinho. Faria isso por si mesmo. Mas que Ele dá a nós a tarefa de fazê-lo conhecido.
Você imaginaria que Deus leva isso tão a sério que Ele não mandaria gente mais ou menos para representá-lo. Não, Deus não. Deus, Ele faria a representação dEle mesmo. Ele chegaria e diria assim, ó, eu queria mostrar para você quem eu sou. E Ele se apresentaria diretamente. Mas na sua loucura, Ele resolve mandar você para representá-lo. Ele resolve fazer-se conhecido por seu intermédio. Fazei tudo em nome de Cristo, portanto, tem a ver com fazer Cristo conhecido. Tem a ver com colocar Cristo perante o mundo para que Cristo seja visto. Então, o que eu quero falar nessa manhã é sobre como é que nós tornamos Cristo conhecidos. E como é que nós agimos enquanto transmissores de Cristo, do mistério de Cristo. Lembra, a grande missão de Paulo era falar do mistério de Cristo, é isso que ele diz no nosso texto. Ele fala, olha, orem para que eu consiga anunciar o mistério de Cristo. Ele já tinha falado desse mistério no capítulo 1 de Colossenses. E agora ele fala de novo, eu quero fazer esse mistério conhecido, e o mistério de Cristo aqui tem a ver com Cristo como sendo o cumprimento de todas as coisas que Deus falou no passado. Eu quero falar isso para as pessoas. E Ele quer envolver a igreja de Colossos. E se Ele quer envolver a igreja de Colossos, eu também quero envolver vocês e a mim nessa divulgação do mistério de Cristo. Portanto, nós vamos pensar sobre como é que vida cristã não é só voltada para dentro, mas deve se preocupar com os de fora. Então eu vou falar 4 coisas que estão nesse texto relacionadas a testemunho, ao nosso convívio com gente de fora. Então se você quer anotar, são 4 P's, fácil de guardar. Vou falar sobre prece, a prece e o testemunho, a prudência e o testemunho, a providência e o testemunho e a palavra, a nossa palavra no testemunho, ok? Prece, prudência, providência e palavra. Vamos começar com prece. E eu usei essa palavra apenas para ajudar você a guardar os 4 P's. Porque prece eu quero dizer oração. Os versos 2, 3 e 4 falam de oração. Falam de oração, mas não de oração de maneira desconectada do assunto de testemunho. Isso que eu quero mostrar. Por quê? Ele começa assim... Vou ler de novo o versículo 2, que eu disse que parece desconexo do resto. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Parece assim que Paulo está dando aquelas recomendações que não tem nada a ver com o que ele disse antes. Todavia eu creio que a exortação que Paulo está trazendo aqui, de contínua e persistente oração, que aparece em outros lugares da Bíblia, de que nós temos que orar com frequência, né? O orai sem cessar, de orar com perseverança. Isso está relacionado, isso juntamente com ações de graças, que é um outro tópico bem trabalhado em Colossenses e no resto do Novo Testamento. Essas coisas estão relacionadas com testemunho, fortemente relacionadas com testemunho. Eu quero mostrar como. Primeiro porque, para que eu e você vivamos no lar e no trabalho, os relacionamentos que a gente falou nas mensagens anteriores, de maneira digna do Evangelho, nós precisamos de 2 elementos básicos de vida cristã: dependência de Deus e contentamento com o que nós temos. Dependência e contentamento. Dependência é o que leva a gente a orar, suplicar. E contentamento é o que leva a gente a agradecer. Dependência e contentamento, portanto, são 2 elementos chaves, tanto para a gente conseguir viver da maneira correta, conforme as Escrituras exigem, na postura de marido, mulher, de pai, de filho, de chefe, de empregado, mas também são as coisas necessárias para que a gente dê o devido testemunho. Isto é, são os requisitos para o bom testemunho para os de fora. Tanto é que Paulo logo conecta a oração com o testemunho. No verso 3 ele já fala isso. Olha lá no verso 3. Ele diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Ele quer que logo isso seja conectado com o testemunho, porque esse é o interesse dele. Paulo relaciona oração e evangelização dessa maneira. Orem também por nós.
Quem são aqui os nós? Talvez, além de Paulo, ele estivesse pensando em Timóteo, que ele menciona no começo da carta, Epáfras, que era o líder da igreja de Colossos, que tinha ido visitar Paulo e estava com Paulo naquele momento, e outros líderes que ele relaciona no final da carta. Todos eles eram testemunhas de Jesus Cristo, e ele pede que os colossenses aprendam a orar por eles. Para quê? Para que Deus abra uma porta. Para que Deus abra uma porta. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A gente usa muito essa linguagem. Senhor, abre uma porta, abre uma porta. Mas eu quero falar aqui especificamente sobre testemunho, para você entender que Deus, como agente primordial, no abrir portas, no proporcionar oportunidades de testemunho, tem muito a ver com Paulo aqui e a situação em que ele vive. Presta atenção. Não é que eu e você pedimos por oportunidades porque elas simplesmente não aparecem. Nossa, eu estou aguardando uma oportunidade, estou orando, pedindo a Deus uma oportunidade para falar de Jesus, mas não está aparecendo. Não é isso. Paulo está pedindo para uma porta ser aberta por causa da situação em que ele está. Ele está algemado. Ele está preso por causa do mistério. A prisão de Paulo não era uma prisão de calabouço, aquelas assim que a gente vê, de ficar num lugar sombrio. Ele estava em prisão domiciliar na cidade de Roma. No final do livro de Atos mostra que ele estava numa casa, mas preso, não podia sair de lá. Portanto, no caso dele, testemunhar de Cristo não tinha como você ir para fora da casa, você estava preso, mas ele podia ser visitado. E o que ele pede aqui é que Deus proporcione oportunidades para que ele fale de Cristo, que as algemas não sejam empecilho para ele falar de Cristo. E por que Paulo está pedindo isso? Porque ele sabe que isso acontece. Isso aconteceu com ele. Eu mencionei na mensagem passada a história de Onésimo. Onésimo foi o escravo que foge dos cuidados e do domínio de Filemão, e ele vai parar lá com Paulo. E Paulo diz que Onésimo foi gerado entre algemas. O que aconteceu? Embora ele estivesse preso, ele sabia que nada prendia o evangelho. Inclusive ele diz isso lá em 2 Timóteo capítulo 2. Dá uma olhada nesse verso. 2 Timóteo 2, verso 9. Segundo Timóteo 2,9, ele fala assim, vou ler o 8 e o 9. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Olha que consciência preciosa de que nem mesmo as suas algemas eram um empecilho para que o reino de Deus continuasse a crescer. Por intermédio dele, inclusive. Ele não diz assim, pessoal, eu estou preso, viu? Mas vocês aí continuem firmes, viu? Batalhem, trabalhem bastante. Fala de Jesus para as pessoas. Eu não posso mais, eu estou preso, mas vocês continuem. Não, ele não fala assim. Pelo contrário, ele fala, olha, peçam a Deus que criem oportunidade para que eu continue a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Inclusive ele tem um senso de dever muito forte. Muito forte. Tanto é que o verso 3 ele fala isso. Voltando lá para o nosso texto, ele fala, a fim de que possamos... 4, perdão. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Paulo tinha esse senso de dever. Senso de dever de pregar o evangelho. Não era simplesmente um privilégio, embora fosse um privilégio. Era um dever para ele. Ele fala lá em 1 Coríntios 9 que, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Portanto, ele era apaixonado por proclamar o mistério de Cristo, mas ele também entendia que esse era o seu dever. E por isso que ele anelava por oportunidades de testemunho. O que eu queria que a gente aprendesse com esse primeiro ponto da prece em relação ao testemunho? É de que a gente devia conversar com Deus constantemente sobre oportunidades, mas não achando que elas não aparecem, apenas pedindo que Deus nos mostre para enxergar o quanto elas aparecem. Eu e você não estamos presos em casa sem poder ter muito contato com pessoas. Nós temos contato com pessoas o tempo todo. O tempo todo. Eu não quero que você ore por uma oportunidade como se ela não aparecesse, como se já fizesse meses que ela não aparece. Não, com você não.
com você, isso não é verdade. Paulo estava numa situação em que ele precisava que Deus trouxesse pessoas a ele. Mas para você e para mim não. Nós oramos para que Deus faça a gente enxergar quantas oportunidades nós temos. E que o senso de dever deve nos despertar a orar. Do senso de dever deve brotar a oração. Você devia ir para casa, eu devia ir para casa hoje, na hora do almoço, e dizer assim: Senhor, eu sei que eu não tenho sido uma testemunha tão vibrante do Senhor. Então eu preciso orar mais, eu quero orar mais, eu quero que oração faça parte do meu testemunho. Eu quero enxergar as oportunidades, eu quero vê-las presentes o tempo todo e não desperdiçá-las. Oração tem que fazer parte da sua vida de testemunho. Segunda coisa que o texto nos ensina é sobre prudência. Falei sobre a prece e o testemunho, agora eu quero falar sobre a prudência no testemunho. Porque lá no versículo 5, na primeira parte, Paulo diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. A sabedoria é uma palavra que na Bíblia não é simplesmente ter uma sacada interessante. Não é simplesmente falar uma frase de efeito. Com aqueles livrinhos de sabedoria que você encontra assim em posto, sabe, para vender. Não, na Bíblia a sabedoria é muito mais rico do que isso. Sabedoria tem a ver com saber aplicar princípios bíblicos a diferentes situações. Saber adaptar ao jogo, por assim dizer. Ajustar-se a diferentes situações, sempre pautado pelo mesmo conhecimento. Paulo já tinha orado por isso, quando ele começa a carta aos Colossenses. Olha lá o que ele diz no verso 9 e 10. Capítulo 1, verso 9 e 10. Ele fala assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Olha só que precioso. Ele ora para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus. Mas o que significa ser cheio do conhecimento de Deus? Significa que você não só sabe a vontade de Deus, mas você sabe como aplicá-la. É aí que entra a sabedoria. Você não só conhece esse livro, mas você sabe como vivenciá-lo em diferentes situações. Você sabe como abordar as pessoas à luz dos princípios bíblicos. Paulo fala ali para viver de modo digno, e viver de modo digno envolve bastante coisa, inclusive o testemunho. Eu quero que você entenda isso, que testemunho não é uma fórmula pronta. Muita gente chega na igreja, frequentemente diz assim: pastor, olha, sabe uma coisa que eu acho que tinha que ter na igreja? Um curso sobre evangelização. A gente tinha que aprender, pastor. Dá uns passos para a gente aí, fala passo 1, passo 2. Não é assim. Não é assim que Deus chama a gente a testemunhar dele. Testemunho tem a ver com sabedoria. Sabedoria. Porte-se com sabedoria com os de fora. Saiba como conversar com ele, como abordar, como aplicar a sabedoria do alto para determinadas situações. Testemunho não é fórmula, nem é convencimento. Não é você aprender A, depois passo B, depois passo C, e aí no final ele entrega a vida para Jesus. Não é assim que funciona. Tanto é que as pessoas, elas têm pressupostos que muitas vezes impedem que elas aceitem facilmente a verdade de Deus. Eu estava lendo um livro que depois nós vamos usar na escola dominical, e ele conta uma história engraçada sobre como as pessoas têm dificuldade de entender seus pressupostos. Eu quero ler essa história para vocês entenderem. Uma história famosa contada por um filósofo do século XIX mostra porque a razão sozinha não funciona como ponto de contato na hora que você está conversando com um descrente. Um homem entrou no consultório médico e declarou que estava morto. O médico tentou entender e disse: é claro, todos nós morremos um dia. O paciente replicou: não, estou dizendo que agora eu estou realmente morto. Depois de mais discussão, o médico finalmente fez uma experiência, perguntando ao paciente se ele concordava que homens mortos não sangravam. O paciente concordou. O médico então o espetou com uma agulha para ver se o sangue saía. Saiu.
Aí o paciente respondeu: parece que eu estava errado. Gente morta também sangra. Essa história ilustra como as pessoas, elas não percebem como ilógico é a filosofia de vida delas. Ele chega dizendo assim: eu estou morto. Fala assim: vou te provar que você não está morto. Gente morta sangra? Não. Aí ela sangra. Puxa, eu estava errado. Gente morta também sangra. Aí você fala: não, você não entendeu, você não está morto. Mas não é curioso quando você fala de Cristo para as pessoas, muitas vezes elas não pegam. E você acha que se você usar aquele argumento, ela vai falar: agora sim, agora eu vou aceitar a sua fé. E não funciona assim. Não funciona assim. Por quê? Porque pessoas são muito mais complexas do que simplesmente bons argumentos. Elas não são convencidas mediante bons argumentos. Mas todas elas possuem um ponto de contato que eu e você, com sabedoria, podemos apertar. Um botãozinho que incomoda demais. Isso em teologia a gente chama de senso de divindade. Senso de divindade. Deixa eu explicar o que isso quer dizer. Vários teólogos do passado, inclusive João Calvino, falava que frequentemente nós demonstramos nossa religiosidade quando nós procuramos adorar alguma coisa. Ainda que nós não tenhamos conhecimento bíblico, nós temos uma semente de religiosidade no nosso interior. Essa semente de religiosidade, ou esse senso do divino, está presente em todo mundo. Por quê? Porque Deus imprimiu isso em cada criatura feita à sua imagem e semelhança. Então presta atenção para você entender a lógica agora do que eu estou trabalhando. O que a gente tem? O que significa portar-se com sabedoria? Significa encontrar como é que as pessoas estão fugindo ou negando Deus em suas vidas. Como é que elas demonstram que elas escondem Deus das suas vidas? Mostrar as contradições da vida delas. A tensão entre a descrença e o conhecimento de Deus que elas têm. Eu estava lendo uma história do Francis Schaeffer, em que ele estava tentando conversar com uma mulher que rejeitava o cristianismo, e para ela tudo era assim, era cuidar da natureza, era direito dos animais, porque o cristianismo, ele é contra isso, porque no Antigo Testamento tinha sacrifício de animais, e aí o Francis Schaeffer tentando por esse caminho e nada, uma hora ele olhou para o sapato dela e falou assim: por que você está usando couro? Aí ela deu ouvidos a ele. Finalmente, uma contradição. Ela deu ouvidos quando ela percebeu que nem tudo que ela defendia era consistente com o seu caminhar. E é assim que as pessoas, às vezes, precisam ter o botãozinho apertado. Portar-se com sabedoria, portanto, é encontrar onde é que o conhecimento de Deus é ofuscado e trazer isso à tona para que elas repensem suas vidas. Terceira coisa que o nosso texto nos ensina é sobre a providência de Deus relacionada ao testemunho. A providência de Deus. A segunda parte do verso 5 fala assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O que significa aproveitar ao máximo? A ideia de proveito do tempo. O texto no original dessa ideia de fazer o tempo, maximizar o tempo e tornar o tempo mais útil possível. O que é aproveitar as oportunidades? Eu quero que a gente pense sobre a ideia de termos nossa vida inteira planejada com o intuito de que todas as situações concorram para a ideia de dar um bom nome a Cristo. Quer ver? Quando a gente pensa em amizades, já falei isso antes, mas eu vou repetir esse conceito. Quando a gente pensa em amizades, frequentemente a gente procura pessoas que nós sentimos que nós precisamos para fazer a nossa vida mais alegre. Quem é que a gente precisa? De mais gente parecida com a gente. Então não é incomum nós procurarmos amigos que têm muitas coisas em comum conosco, porque é isso que a gente entende ser amizade. É você se juntar com gente igual a você, que gosta das mesmas coisas que em você. O nosso Salvador, ele quebra esse paradigma. Ele resolve andar com publicano e meretriz, com ladrão e mulher da vida, como a gente costuma dizer. Estou usando esses termos para mostrar que ele andava com gente chula. Ele andava com gente chula, com gente imoral.
com gente considerada indecente. Não é o tipo de gente que tinha coisas em comum com ele. Mas por que o Salvador fazia isso? Porque ele sabia que o alvo da sua vida era falar do Pai. Era fazer o Pai conhecido. Esse era o alvo da sua vida. Ele vivia pensando, respirando, comendo isso o tempo todo. Eu queria que a gente pensasse em como nossos jantares planejados, nossas viagens planejadas, tivessem de alguma forma conexão com o nosso desejo de testemunhar para os outros quão precioso Cristo é para a gente. Quão precioso Cristo é para a gente. Eu entendo que essa é uma maneira da gente aproveitar as oportunidades ao máximo. Mas também tem a ver com enxergar diferentes situações como propícias para testemunhar de Deus. Propícias para testemunhar de Deus. Vou dar exemplo. Testemunhar de Deus não é só quando a gente conversa sobre determinada religião e alguém pergunta assim, então você é de que igreja? Você falou, Senhor, obrigado pela oportunidade, então eu sou da igreja presbiteriana. E aí, não é só isso. Aproveitar as oportunidades ao máximo significa conectar Deus com cada experiência vivida na vida. Tem pessoas, por exemplo, que são tocados pelo âmbito estético. É quando elas veem beleza na natureza ou na música que elas ficam encantadas. Está na hora de você conectar com o Deus que é belo. A Bíblia não fala da beleza da sua santidade? Quando algumas pessoas, por exemplo, estão passando por crise, você precisa apresentar o Deus que é presente para aquele que está em aflição. Quando tem gente que enfrenta períodos de medo, você precisa falar do Deus forte, do Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Quando você encontra pessoas cabisbaixas ou escravas de suas vidas tristes, você tem que falar do Deus de toda alegria. Um exemplo moderno e famoso disso é o C.S. Lewis. Quando C.S. Lewis escreve sobre a sua própria transformação de vida, ele coloca como título dessa sua autobiografia espiritual, Surpreendido pela Alegria. Deus chegou e se mostrou alegre para ele não sabia que Deus era assim. Olha só, eu falei de estética, crise, medo, alegria. Por quê? Porque pessoas são atingidas em momentos diferentes da vida delas. Eu acho que Paulo está sendo sábio quando ele diz para a gente assim, aproveite ao máximo as oportunidades. Entenda que Cristo conecta com elas não só quando se fala de igreja, mas quando se fala de beleza, quando se fala de medo, quando se fala de crise, quando se fala de alegria. Cristo se conecta com cada uma dessas situações. Por isso, nós temos que entender que pessoas são alcançadas por situações diferentes. Eu quero que eu e você aproveitemos ao máximo todas as oportunidades. Quarto e último lugar, nosso texto fala da palavra no testemunho. Aqui palavra não é palavra de Deus, tá? É a nossa própria palavra. Veja verso 6. Verso 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui, o apóstolo Paulo fala sobre palavra agradável e temperada com sal. Alguns estudiosos dizem que é difícil especificar exatamente o que é temperada com sal, até porque sal em outros contextos tem a ver com retardar o apodrecimento, ou preservar, no caso, preservar carne em tempos que não tinha refrigeração. Como é que isso encaixaria aqui? Me parece que a explicação mais apropriada é a ideia de algo palatável mesmo. Você sabe o que é comer carne sem sal, sem graça? E dizer assim, como é que tá? Sem sal, né? Não sei se você usa essa expressão, mas eu já usei essa expressão. Quando você fala de alguém assim sem graça, você fala assim, fulano é meio sem sal, né? Você quer dizer assim, e sem graça? Porque a gente sabe que sal dá vida, torna agradável aquilo que a gente está comendo. Demais, é claro que é ruim, mas no ponto certo é muito agradável. Muito agradável. Por isso que eu entendo que Paulo esteja querendo dizer que quando a gente conversa com pessoas, nós não chegamos donos da verdade de maneira bélica e arrebentando a incredulidade deles, a incoerência das suas vidas.
Paulo está querendo que nós conversemos com as pessoas, não só com verdade, mas cheio de graça. E eu não estou falando de ser engraçado. Estou falando de imitar o nosso Salvador. Lembra que diz assim que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Como? Cheio de graça e de verdade. Eu acho esse texto muito precioso. Eu aprendi que esse texto nos ensina um equilíbrio. Não é verdade de maneira brusca e dolorida, e não é graça amorosa sem a verdade. Ambas as coisas. Graça e verdade. Paulo quer que a gente fale a palavra de Deus, a verdade de Deus. Como? Com graça. De forma a trazer alento, a trazer algo agradável à vida das pessoas. Eu entendo que a nossa palavra é o que ganha muitas vezes as pessoas. Não é verdade que a boca fala do que está cheio o coração? Ela revela o estado do seu coração. Se ela revela o estado do seu coração, e Jesus disse isso, então se a gente fala com graça, isso revela um coração gracioso. E um coração gracioso tem poder de persuasão. Tem poder de persuasão. Um coração gracioso, ele pode convencer pessoas. Por isso eu queria que você olhasse, à medida que eu fecho agora essa mensagem, olhasse para a sua vida e visse como é que ela se relaciona com os de fora. Eu sei que você tem relacionamento com os de fora. É impossível você não ter. É impossível você não ter. Eu sei que você tem. Onde você vai, independente de onde você trabalha, você sempre tem contato com gente descrente. E como é que a gente tem contato com eles? Como é que Cristo entra no nosso relacionamento com eles? Paulo nos dá algumas dicas e eu quero que você pense nelas. Primeiro, você precisa orar fervorosamente, frequentemente, para Deus fazer você enxergar quantas oportunidades existem. Não é pedir para Deus te dar uma oportunidade, que Ele já não dá há muito tempo, não é verdade. Mas para fazer você enxergar quantas oportunidades existem. Você também precisa ser uma pessoa que sabe a prudência na hora de testemunhar. Por prudência eu falei, é você ter a sabedoria de mexer onde dói, de apertar o botãozinho que todo mundo tem, Deus impresso no coração deles. Isso é prudência, isso é ser sábio. E isso muda de situação para situação. Como eu falei, não é uma fórmula. Você não evangeliza com passo 1, 2, 3, 4, depois fecha. Você aprende a conversar com pessoas e a lidar com situações de maneira sábia. Ajustando com uns de um jeito, com outros de outros. Mas sempre procurando aquilo que todos nós temos em comum. Aquele botãozinho. O senso de Deus. Esse texto também nos ensina a gente a maximizar as oportunidades, aproveitá-las ao máximo, porque a providência de Deus permite que a gente faça tudo na nossa vida de tal forma que ela reflita Cristo em nós, e que a gente entenda que toda e qualquer situação pode ser uma oportunidade de alcançar pessoas, porque pessoas são alcançadas por intermédio de diferentes caminhos. E por último, que a gente aprenda a falar como convém. Prece, prudência, providência e palavra, tá? Prece, prudência, providência e palavra. Muito bem. E eu queria que nós pensássemos nisso como uma forma de transformar nossas vidas. Então, por último, eu quero pedir que Deus, agora em oração, que Deus nos ajude a entender que nova vida em Cristo não é só para o nosso bem. Não pode ser egoísta. Não é só para o bem da minha família. Ainda continua egoísta. Para o bem do de fora. Porque eu mostro Cristo para ele. Eu comunico Cristo para ele. Eu quero que você tenha essa mesma paixão que Paulo teve. Eu quero ter essa mesma paixão que Paulo teve. Então eu vou orar para que Deus nos ensine a coordenar as nossas vidas de tal forma que isso seja uma prioridade, não só uma coisa de vez em quando. Vamos orar.
Senhor Deus, nós acabamos de ouvir sobre como a nova vida em Cristo também engloba testemunho, como uma das coisas mais importantes dela. Mas é verdade que nós podemos falar de vida cristã de vários aspectos diferentes e nunca lembrar de testemunho. Isso só mostra como nossa tendência é nos voltar para nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-me. Faz-nos compreender que nós fomos feitos não só para experimentar a suficiência de Cristo, mas para mostrá-la aos outros, inclusive os de fora. Nós queremos ser instrumentos que tornam o Deus invisível visível neste mundo. Pai, então ajuda-nos a coordenar nossas vidas de tal forma que testemunho seja uma prioridade. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.